nos abençoe. Vamos para a palavra. Glória a Deus. Marcos 14, versículo 3 a 9. Na Bíblia diz que Jesus ele foi ungido em Betânia. Mas o título dessa mensagem que Deus ministrou, Jesus reconhece quem honra Ele. Amém? Glória a Deus. Jesus nos reconhece. E quando nós somos reconhecidos pelo Senhor, sabemos que há uma unção dele sobre as nossas vidas. Há algo especial sobre a vida da igreja. Quando nós somos alguém, obrigado, Deus abençoe, que entendemos essa unção, entendemos esse propósito, ele jamais esquecerá daquele que ele ama. Todos acharam? Amém? Vamos ler no versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinando a mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos representantes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que estás desperdiçando? Por que este desperdício de perfume? Ele, porém, servindo, ele poderia servir, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E repreendiam severamente. Deixe-me em paz, disse Jesus. Deixa-na em paz, disse-lhe Jesus. Porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Diz assim: graças a Deus. Amém? A sua história vai ser contada, creia nisso. Creia nisso. Glória a Deus. Nós vemos aqui a reclamação daquelas pessoas. Querido, naquela época, denário era uma moeda romana feita de prata. E essa moeda, ela valia um dia de trabalho de um lavrador. Ou seja, 300 denários. E ele correspondia a 300 dias de trabalho. E quando nós imaginamos nos dias de hoje, né, vamos ver aí, talvez uma diarista, né, ou alguém que trabalha durante o dia, ganha aí, vamos supor que é R$50. Ou seja, aí é um total de 300 denários seria hoje. Se você multiplicar, isso vai dar R$15.000 ano. É de assustar, né? Você pegar algo precioso e... Mas só que essas pessoas, no fundo, eles não tinham boa intenção. O pastor de manhã comentou algo aqui que eu achei interessante. Sobre Judas. Judas era alguém que estava influenciado nesse meio. Judas era o tesoureiro de Jesus, da época da equipe de Jesus, dos discípulos. E ele era um que estava ali, nessa situação. Opa, espera aí. Imagina o olho dele vendo aquilo sendo derramado sobre Jesus.
E quando nós vemos, querido, a mulher derramando o nardo ou o perfume na cabeça de Jesus, Jesus ele poderia ali repreendê-la. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele recebeu com muito amor, recebeu com bom agrado, recebeu com satisfação. Para Jesus aquilo ali estava sendo algo precioso. E enquanto algumas pessoas reclamavam, criticavam, murmuravam, porque era algo caríssimo, algo valioso. É como eu li aqui antes da mensagem falando sobre a riqueza, aquele que coloca o coração na riqueza. São pessoas que estavam vendo o valor, são pessoas que estavam olhando algo palpável. Mas Jesus estava olhando a essência que havia no coração daquela mulher. Jesus olhava algo precioso que havia no coração dessa pessoa. Querido, Jesus olha para você hoje. Ele quer olhar dentro do seu coração a sua essência de um adorador. A essência de alguém que entrega totalmente a sua vida na presença dele. Jesus, que ele não olhou para o valor que valia aquele nardo. Vamos dizer, ele não olhou os 15 mil reais. Da época, 300 denários, ele não olhou para isso. Porque Jesus, ele sempre entendeu o propósito da vida humana, de homens e mulheres que se colocavam diante dele. Quando entrava ofertas, dízimo, sim, era de bom agrado, mas o valor precioso era uma alma, era pessoas. Esse era o valor de Jesus. Olhar para as pessoas, ver o que ela tem de bom, o que ela tem de melhor para apresentar para o reino. Quando nós vemos os discípulos, quando Jesus foi buscando os discípulos, os pescadores, homens com as suas fisionomias maltratadas, talvez com os corações duros, pessoas como, talvez sem conhecer bem a leitura, saber ler, a escrever, porque Jesus ele olhava a intensidade do coração daquelas pessoas. Jesus olhava o que era precioso, era vidas. E essas vidas, elas iam ser lapidadas, tratadas, cuidadas por Ele. E assim no seu dia, no meu dia. Jesus tem olhado para você, igreja, como alguém lapidado nele. Jesus tem olhado em você como alguém cuidado por Ele. Jesus não está olhando pelas suas finanças. Jesus não está olhando pela tua classe social. Ei, Ele olha o seu interior e não o seu exterior. Ele olha o seu melhor que está dentro de você. O que você pode dar para Ele. É isso que Ele faz. Mas só que infelizmente nós convivemos com pessoas que é diferente. Corações duros. Não que não é capaz de ser lapidado. Sim, quando encontra Jesus, a história muda. Nós deparamos com pessoas assim. Pessoas que pensam em si própria. Não pensam no próximo. Não olha com o olhar de Cristo. Querido, essa essência que estava na vida dessa mulher, quando ela derrama esse perfume ou óleo, Jesus vê uma pureza no coração dessa mulher. Jesus entendeu o amor, o carinho que essa mulher tinha por Ele, de seguir, servir a Ele, como um pai que protegia, como um pai que guarda, como um pai que sustenta. Jesus não olha de uma forma como aqueles homens ou as pessoas naquele momento estavam acompanhando a Jesus, não.
Ele quer olhar, querido, para você e para mim de uma forma especial. De alguém que vive uma fidelidade com Ele. De alguém que busca também nele essa unção. De alguém que busca nele também viver essa unção. Para que outras vidas sejam impactadas em nome de Jesus. Querido, a minha vida e a tua vida, o meu e o teu coração, tem que ser coração voltado para o Senhor. Muitos que vivem aí fora poderão olhar para você, criticar, pode tentar tirar o foco daquilo que você pode no Senhor, mas saiba de uma coisa, você tem um Deus que tem olhado para você de uma forma muito especial. Enquanto talvez onde você tem vivido, pessoas estão olhando para você com um olhar de crítica, com palavras de derrotas, com sentimentos totalmente ao contrário daquele sentimento que Cristo coloca em nosso coração. Mas Jesus, Ele muda a nossa história. Muitos olham por fora para críticas, mas Jesus olha para te exaltar, para te erguer e para te honrar. Esse é o olhar de Cristo para a tua vida e para a minha vida. E quando nós sabemos que Jesus olha assim para mim e para você, esse tem que ser o nosso sentimento. Esse precisa ser o nosso olhar para outras pessoas. Que nós possamos, querido, viver isso em nossas vidas. Isso acontece nos dias que vivemos. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Isso nunca vai ser e não é diferente. Porque muitas pessoas podem ter certeza que vão tentar se levantar contra você. Mas Deus, Ele está cuidando da sua vida. Jesus cuida de nós. E sempre cuidará. Deus cuida de mim nas sombras das tuas asas. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. Eu não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ele cuida de você. Isaías diz que Ele guarda como fosse a galinha juntando os pintos debaixo das suas asas. Olha que lindo. Olha que lindo. Ei, querido, você está protegido. Pode levantar o que quiser, mas você está protegido pelo Senhor. Deus, Ele tem algo especial para as nossas vidas, para a igreja dEle. Muitos podem pensar ao contrário de você. Muitos podem ser como um Judas. Muitos podem ser como aquelas pessoas que estavam ali, criticando aquela mulher. Muitos podem tentar te criticar, dizer que você não vai chegar, não vai conseguir. Mas Deus já te olhou diferente. Ele já vê em você diferente, algo novo. Quando Ele tirou você lá, querido, do mundo que vivia, Ele sabia o seu valor. Ele sabia quem é você. Ele sabe de onde você saiu. Esse é o nosso Deus, querido. Ele não está aqui para olhar com um olhar de crítico, mas com um olhar de amor. Com um olhar de abençoador, querido. Tenha certeza disso. Deus quer cuidar de você. Deus, Ele te defende contra tudo e contra todos. Amém? Ele te defende. Sabe o que Ele faz? O diabo, quando ele está ao derredor, os anjos do Senhor estão ao seu redor, te guardando, te protegendo, está te livrando de todo mal. É isso que Ele faz. É isso que Deus faz com a igreja. Nos guarda, nos protege, nos sustenta com a sua destra fiel. Jesus, Ele não aceitou as críticas contra aquela mulher. Mandou que todos os deixassem. Eu imagino Jesus falando, quando Ele vê algo precioso na vida de Jesus, querido.
Olha só como esses homens ainda precisavam de algo mais, de ser lapidado. Imagine Jesus, ele curava, ele transformava, ele ensinava, discipulava. Aquelas pessoas estavam todo o tempo com Jesus. E quando alguém chega com algo especial para o rei, aquele que seria entregue à morte, e de repente, quando vem uma mulher com o coração voltado para uma grande adoração, como uma adoradora, e derrama aquele óleo como uma unção sobre Jesus, e as pessoas começam a se levantar criticando. Querido, até hoje, às vezes existe isso no nosso meio. Pessoas que muitas das vezes não têm coragem de abençoar um ungido de Deus. Pessoas, quando vê um ungido de Deus sendo abençoado, ela começa, só porque é pastor? Só porque é um presidente de departamento? Será que... Irmãos, graças a Deus que aqui não tem isso, mas tem lugar que é assim. Tem lugar que tem esse espírito. Glória a Deus por essa igreja, glória a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso ungido. Porque tem nos ensinado a olhar com o olhar de Cristo. E quando alguém abençoa a vida dele, nós aplaudimos, nós glorificamos, porque entendemos que ele é ungido de Deus, é o Jesus pequeno nessa terra. E eu e você somos quem? Os discípulos, que aprendemos aquilo que tem nos ensinado. É assim que a igreja precisa aprender, graças a Deus que nós temos aprendido isso. Mas infelizmente ainda existe no meio pessoas que têm esse olhar crítico, pessoas que têm esse olhar de fofoca. Olha lá, olha o irmãozinho lá, comprou um carro novo, né? Onde ele está arrumando dinheiro? Você já viu a casa do irmão? Se alguém um dia chegasse perto de você, repreenda em nome de Jesus, porque você, querido, é alguém que é ungido por Deus. Você é alguém que tem o olhar de Cristo. Você é alguém que tem aprendido a viver para Deus. Deus não nos levantou, igreja, como Judas Iscariotes, como traidores, não. Deus nos levantou como alguém para manter a fidelidade a Deus, à igreja de Cristo. É isso que Ele chama a mim, chama você. Ele me chamou, te chamou para isso. Para entendermos esses propósitos. Para Jesus, o nardo era uma forma da mulher honrá-lo. E foi assim que ele se sentiu. Olha que coisa linda, ele se sentiu honrado. Imagina, você está lá, tranquilo na sua casa, daqui a pouco chega alguém, Deus mandou trazer isso aqui para você. Né? A Bíblia não fala que ela disse isso, né? Vamos conjecturar aqui. Que eu imagino quando ela falou, não, isso daqui é do meu Jesus. Eu sei que isso aqui vai me custar um valor. Eu sei que isso aqui é algo que talvez lá na frente, ela poderia estar imaginando isso. Não. Ela foi com toda a alma, com todo o coração, com toda a sua intensidade de adoradora. Não pensou duas vezes quebrar e ungir Jesus. Temos que ser assim, querido. Coração receptível. Coração que vive tudo aquilo que a palavra diz que podemos. Entender tudo aquilo que as promessas do Senhor têm para nós. É isso que nós precisamos. Precisamos tomar posse disso. Para Jesus, o nardo, querido, como eu falei, era uma forma da mulher honrá-lo, como ele se sentiu honrado. Ele sabia que estava sendo preparado para ser traído. E iriam tirar a sua vida. E Jesus disse no versículo 9, eu lhe seguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez, será contado em sua memória. E é verdade isso, querido. Em todos os lugares nós vamos falar dessa mulher. Olha que Jesus lindo. Você não é diferente. A sua história pode ser marcada. As pessoas vão olhar para você e ver em você um livro, aonde há uma história escrita, querido, com o sangue de Jesus. Eu sou vencedor, eu sou vencedora, eu pertenço à mansão celestial. Querido, é um legado que precisamos deixar nessa terra.
Um legado que as pessoas um dia vão falar, aquele, aquela, foram homens e mulheres de Deus. Pessoas vão lembrar de nós como alguém que fomos especial para o reino de Deus. Alguém que ganhou pessoas, alguém que abençoou pessoas, alguém que chorou quando outros estavam chorando, se alegrou quando estavam se alegrando. É isso que é a igreja. É isso que ele vai fazer comigo e com você. Porque aquela mulher estava honrando a unção que é Jesus. E quem honra a unção, ou seja, quem honra o ungido, ele recebe a unção de Deus. E para receber essa unção de Deus, o meu e o teu coração precisa estar voltado sempre, sempre, sempre para esse Deus poderoso. Quando honramos Jesus, Ele nos honra. E quando honramos o ungido, também somos honrados por Deus. E essa unção só não acontece porque muitas das vezes pessoas são críticas, pessoas não são receptíveis e pessoas não são como Jesus foi. Aí não recebe a unção de Deus. Aí não recebe aquilo que Deus quer derramar sobre a vida da igreja. Mas eu creio que você está aqui porque você tem entendido essa unção na tua vida. Você tem sido alguém que não tem olhado com olhar crítico. Porque existem pessoas que ela olha com olhar crítico, se preocupa com apenas o que está ao seu redor, o seu exterior. Pessoas que muitas das vezes ela olha só o que está ali em volta. Para mim, sou eu. Mas quando eu e você olhamos com o olhar de Cristo, nós olhamos dentro das pessoas com um olhar espiritual. Nós seremos, querido, quando nós olhamos com um olhar somente por fora, olhar apenas perto de nós, infelizmente, não seremos lembrados como alguém que deu ou fez o seu melhor para Cristo. E sim seremos lembrados como um pobre miserável que só pensamos em nós mesmos. Quando nós olhamos, querido, apenas para nós, por fora, só o exterior, a lembrança de muitos não será boa. Quando lembrarem de nós, falei, rapaz, aquele ali pula fora, que aquilo ali não tem nada para você não. Nós precisamos colar com pessoas ungidas. Precisamos colar com pessoas que têm a mente mesmo de Cristo. Precisamos estar com pessoas que realmente têm uma vida de busca e de unção a Deus. É isso que vai fazer a nossa história ser mudada. É o que vai mudar a tua e a minha história. É receber de Deus essa unção. Unção que vai distribuir para outras pessoas. A unção de multiplicação. A unção de cura. Unção, querido, que vai determinar vidas no altar do Senhor. Vidas onde vai ter experiência do batismo com o Espírito Santo. Vai ter experiência de um coração receptível. Uma vida, querido, que vai buscar o fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há, querido, nada que pode se levantar. Isso é a igreja de Cristo. A igreja que quer marcar a história. A igreja que Deus está levantando ungidos. Pessoas que Deus está preparando para um grande futuro, para um grande crescimento. Somos nós, querido. Eu creio que não é dessa forma que você quer ser lembrado, como alguém que só olha o exterior. Como alguém que deixou um bom legado. E a sua história, querido, foi marcada
para essa cidade e até mesmo para essa nação. Precisamos ser lembrados como servos fiéis, como servos dedicados ao reino de Deus. É assim que precisamos, querido. E as pessoas vão lá, quando ouvir falar do seu nome, falam: olha, quando eu conheci essa pessoa, sempre foi alguém dedicado. Ou quando alguém falar, fala: olha, fulano, cicrano, são pessoas de Deus. São pessoas que têm vivido para Deus. São pessoas que têm marcado história nessa cidade. É isso que nós precisamos, querido. Eu conversava essa semana com um colega meu, ele falou comigo que, com outro amigo dele, primo, acho que é primo dessa pessoa, trabalha comigo, ele disse assim: rapaz, eu fui falar com meu primo sobre você e teu irmão. Quando eu comecei a falar, eu nem terminei. Ele começou a falar tão bem de vocês, que meu olho chegou a brilhar. Porque eu te conheço, Vilásio. Me chamam de pastor Vilásio, eu te conheço. E eu sei da tua história, conheço teu irmão, e sei a história do teu irmão. Olha, vocês podem ficar tranquilos que vocês estão marcando história em Paraíba do Sul. Eu falei: amém. Né? Porque que Deus seja louvado. Porque a gente não procura a honra de homens, nós procuramos a honra de Deus. Mas se somos alguém, querido, que fazemos para Deus, Deus vai nos honrar nessa terra. E creio, querido, que com você não é diferente. Quando alguém comentar: aí o Silvio é um homem de Deus, o George, né? A Roberto, o Diogo, e todos nós aqui, as pessoas querem falar bem, porque você tem vivido uma vida no altar de Deus. Vivemos uma vida no altar de Deus. E quando as pessoas, querido, falar de você, vão falar bem, vão te elogiar, porque são pessoas, querido, que muitas das vezes têm nos observado. Eu não sei se eu já falei com vocês aqui uma vez, quando eu pastorei em Simão Pereira, tinha um caminhão de leite que ele passava todo dia de manhã. E às vezes eu levantava cedo, tinha às vezes que eu ia para o monte bem cedo, quando eu descia eu encontrava com ele. Ou tinha vezes que eu estava fazendo caminhada bem cedo, e às vezes eu encontrava com ele, eu sempre levantava a mão e falava: bom dia, Deus abençoe. Só que eu não sabia que aquele moço do caminhão, né, ele era administrador de uma fazenda, ele me observava em Simão Pereira, e eu não sabia. A gente não sabe que as pessoas estão nos observando, né? E por isso que nós temos que estar sempre preparados para as coisas de Deus. E de repente um dia eu saindo assim no meu portão, ele estava conversando, eu fui num bar que era em frente assim à casa que eu morava, eu tinha muita amizade com o dono do bar, eu sempre falava muito de Jesus com ele. E ali o bar dele tinha de tudo, remédio, tudo que você imaginar. E às vezes eu ia lá, comprava uma dipirona, comprava uma balinha, alguma coisa assim, né, e ficava de papo evangelizando, aproveitava o embalo para evangelizar. E esse dia eu fui comprar lá um remédio, ele conversando com esse moço. Aí ele me chamou: pastor, você conhece fulano de tal? E esse moço, ele tem uma situação muito boa lá em Simão Pereira. Você conhece fulano de tal? Eu falei: não, eu conheço ele sim de vista, eu vejo sempre ele passar, sempre cumprimento. Aí ele virou para mim e falou assim: mas eu conheço o senhor. Eu assustei, falei: ai, você é que é um pistoleiro? Falei: mas eu conheço o senhor. O senhor não me vê, mas eu sempre vejo o senhor. E eu quero te dar parabéns, porque infelizmente são poucos que fazem o que o senhor está fazendo aqui em Simão Pereira. E todo dia eu vejo o senhor vindo do monte, eu vejo o senhor sempre falando com alguém, evangelizando alguém. E eu ouço muito falar bem do Senhor, querido, não para a honra e glória minha, mas para a honra e glória do Senhor. A gente fica alegre porque às vezes nós estamos no caminho certo, nós estamos trilhando o caminho certo. E assim, querido, acontece mesmo, as pessoas têm olhado para a gente, para você. Eles querem olhar um ungido de Deus. Eles querem olhar pessoas que tenham unção sobre a vida deles. Porque são pessoas que sabem: aquele ali eu posso contar. Se eu pedir para orar, eu sei que vai orar por mim. Pois se eu pedir se ele pode me ajudar com alguma coisa, eu tenho certeza. Se ele não puder, ele vai arrumar alguém que possa me ajudar. É assim que é a igreja. É assim que Jesus quer fazer de mim e de você. Sejam verdadeiros discípulos que entendemos o propósito da unção de Deus sobre as nossas vidas.
Querido, não deixe, querido, os teus olhos serem vendados para a obra de Deus. Querido, como a mulher ungiu Jesus, ele também quer ungir a tua vida. Jesus, ele foi ungido, e hoje ele quer ungir a igreja. Ele tem uma unção sobre as nossas vidas. Ele tem algo especial sobre a tua vida. Querido, muitos estavam ao redor dele. Muitos estavam com ambição. Muitos críticos. E principalmente os doutores, né, que diziam doutores da lei. Vamos dizer, os vice-deus. Homens que achavam que conheciam tanto da lei, estavam sempre influenciando as pessoas. Mas eu entendo que era tudo um propósito. Era um meio que eles procuravam, achar um meio, um jeito, para pegar Jesus e crucificá-lo. Para pegar Jesus, levá-lo até aquela cruz, para tirar a vida de Jesus. E o que eles faziam? Influenciavam. Eles eram influenciadores. Lembra lá quando Jesus estava lá para aquele julgamento onde estava Barrabás? E Jesus, aonde, quando pede para o povo dar uma sentença, começa a gritar, solta Barrabás. Você acha que não tinha influenciadores no meio do povo? Solte Barrabás, não, Jesus não tem que ser. Claro, irmãos, os influenciadores estavam no meio. Mas só que infelizmente aquilo era preciso acontecer. Os próprios doutores da lei, os próprios influenciadores, tantos que conheciam, Jesus sabia disso tudo. Jesus entendia isso tudo. Porque era preciso ele ir na cruz para amar, por amor à humanidade. O sangue que foi derramado naquela cruz foi preciso. E ele sabia que estava chegando a sua hora, estava chegando o seu momento. Ele sabia que ele seria entregue na mão daqueles soldados, aonde iriam castigá-lo. Muitos ao redor dele olhavam com uma ambição crítica e não conseguiram ver com o olhar espiritual que a mulher estava fazendo, ungindo Jesus. Já pensou nisso? Não olharam com um olhar de amor. Ele merece. Derrama mesmo. Ele é quem nos ensinou. Ele é quem curou. É quem deu a vista ao cego. Ele é alguém que fez o morto ressuscitar. Eles não olharam para isso. Eles olharam com um olhar de crítica. Eles olharam com um olhar de como alguém fosse alguém. Ah, é mais um. Está desperdiçando um nardo, um óleo precioso. Precisaríamos até vender, ajudar os pobres. Conversa. Eles queriam. É a ambição daquilo que Jesus tanto ensinou, tanto mostrou. E ali havia alguém que estava no meio, influenciando aqueles corações serem endurecidos por algo que era palpável, por algo que era apenas momentâneo, e não se preocupou com a grande unção sobre a vida do nosso Deus, do nosso Rei Jesus. As vendas dos olhos, querido, ela impede de crer, ela impede de receber mais de Deus. Era isso que acontecia com aqueles críticos. Estavam com os olhos vedados, dizendo assim espiritualmente, dizendo, com os olhos carnais, olhando para as finanças, olhando para o interesse próprio. Ei, eu e você, nós não queremos esse olhar. Eu e você não queremos ter esse sentimento de crítico, sentimentos de algo só para nós, só para mim, só para o meu bolso. Não, nós não queremos isso. Graças a Deus, eu creio que você não quer isso para a tua vida. Ainda que você almeja algo especial sim para a tua vida, mas você ainda tem o seu coração voltado para o reino. Não seja assim, querido. Seja alguém que quer receber a unção de Deus sobre a sua vida. Seja alguém que quer receber algo mais de Deus. Tenha mais propósito mesmo de Deus na sua vida.
E essa unção de Deus sobre nós, do Senhor, como foi sobre o Senhor Jesus, ela está liberada sobre as nossas vidas hoje. Não se perdeu, ela continua em nós. Segundo os Coríntios 3,17, se o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Existe a liberdade de busca, existe a liberdade de um encontro com o Pai, existe uma liberdade de buscar unção sobre a tua vida, de buscar um batismo com o Espírito Santo, aonde será selado, querido, dons espirituais sobre você. Não perca isso por nada. Não perca essa unção por nada. Tenha liberdade, querido, de ampliar a sua visão espiritual e receber a unção de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus! Tenha essa liberdade. Receba mais de Deus. Busca mais de Deus. Amplie essa visão. Visão de busca, visão de conquista. Visão de uma vida transformada. Amplia isso, amplie. Tenha liberdade mesmo. Tenha visão mesmo espiritual. Tenha visão mesmo, desejo mesmo de buscar mais de Deus. De receber mesmo uma unção de Deus sobre a tua vida. Ser diferente mesmo. Preocupa-se, querido, em buscar mais uma unção e não contar, ou não se preocupar com tantas outras coisas. A unção não é derramada em qualquer lugar, e sim em pessoas que buscam mais de Deus. E é você, sou eu, que queremos mais de Deus. Essa unção ela é derramada sobre vidas, sobre pessoas. Não é em qualquer lugar que é derramada a unção de Deus. É por isso que quando essa mulher derrama, ela não estava derramando esse óleo precioso em qualquer um. Ela derramava sobre Jesus. Derramava sobre um homem ungido de Deus. Unigênito Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade. Era sobre ele que foi derramado esse óleo. E hoje ele quer fazer isso com você. Hoje ele quer retribuir como ele recebeu, ele quer retribuir sobre a tua vida. Ele quer derramar essa unção. E através dessa unção, você vai crescer a cada dia no seu ministério, na tua vida, querido, financeira, na tua vida familiar. Deus quer fazer você alguém especial. O Senhor quer fazer de você como alguém que tem uma vida de renúncia, de busca. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela não mediu esforço para ungir Jesus. Não viu o valor que valia aquele perfume. Algo caríssimo. Mas ela viu e sabia que era alguém muito especial, que era Jesus. Veja hoje, querido, com um olhar especial para o teu irmão, para o teu pastor. Um olhar como alguém entendeu que Jesus tem te ensinado. Olhar como alguém que é ungido por Deus. Olhar como alguém separado por Deus. Esse é o olhar que precisamos. Esse tem que ser o nosso sentimento. Sentimento de paz, sentimento de amor, sentimento de conquista, de busca. Passe o que você passar, mas não desista da unção sobre a sua vida. Busque mesmo a unção sobre você. E quando nós buscamos essa unção, nós superamos todos os obstáculos. Não pare, querido, de buscar a unção de Deus. Não pare de ser alguém determinado com algo que você almeja na tua vida. Pastor, eu tenho sonhado com essa situação, mas tem hora que eu quero parar, tem hora que eu quero desanimar. Ei, quem é ungido de Deus, ele não para. Ele permanece. Ele entende
o que Deus tem para a vida dele não é pouca coisa. É algo muito especial, querido. Não pare, não pare. Ainda que há um obstáculo, você vai superar todos eles. Eu creio em nome de Jesus. Você vai superar. Todos os obstáculos se levantam contra você. Porque Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você. E hoje, eu tenho certeza que Ele está aqui no nosso meio. Tenho certeza que Ele está olhando a intensidade da tua adoração, a intensidade daquilo que você está recebendo hoje, da palavra de Deus, e daquilo que você tem buscado a Ele. A unção, querido, na sua vida, vai fazer a diferença em outras pessoas, vai fazer a diferença na nossa sociedade, e vai fazer diferença em você mesmo, porque você está entendendo o propósito do Senhor. Quando você recebe essa unção, você, querido, começa a ser impactado. E começa a querer impactar outras vidas. Começa a querer ensinar outras pessoas. Começa a querer mostrar o caminho aonde essas pessoas precisam entender o propósito de Deus. Somente eu e você temos essa liberdade no Senhor Jesus. Quantos outros talvez estão querendo isso e ainda não conseguiram? Porque são pessoas que muitas das vezes estão desistindo no caminho. São pessoas que estão olhando exteriormente, não estão olhando interiormente daquilo que Cristo pode fazer. São pessoas que têm desistido por não amar a Cristo, por não viver no propósito de Cristo, por não buscar a unção do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui hoje meio desestimulado, triste, cansado, querendo parar com tudo. Querido, faça o que for possível, tenha um olhar de Cristo e veja como Cristo viu naquela mulher. E tenha o mesmo sentimento que Jesus teve. A tua história será mudada, em nome de Jesus. Tenha o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo sentimento. Quando olhar para as pessoas, olha com um olhar espiritual. Eu sei que tem pessoas que quando chega perto de você, você já dá vontade de falar assim, meu Deus, desvia o caminho porque não sei se vou suportar não. Infelizmente acontece. Mas o Espírito Santo faz te dar aquele estalo. Opa, peraí, eu sou de Cristo. Jesus, ele olhou para mim de uma forma especial. Espírito Santo, me dá sabedoria para me lidar com essa pessoa. Porque através de mim essa pessoa pode ser mudada. Através da minha história, a história dela vai ser mudada. É isso que precisamos ser. Porque se Jesus olha aquela mulher e fala, olha o que você está fazendo aí, você está derramando algo caro. Querido, a humanidade estaria de cabeça para baixo hoje. Mas graças a Deus, que Ele foi alguém que nos orientou a olhar com um olhar de amor. Receber aquilo que Deus tem para mim e para você. E receber pessoas que talvez vão entrar aqui totalmente machucado, destruído. Somos nós. Deus está nos preparando para tratar dessa pessoa e apresentar a Cristo, que um dia foi na cruz por ela. Somos nós que precisamos ter o coração receptível para recepcionar outras pessoas, abraçá-las, cuidar, tratar e ajudar essas pessoas a terem uma vida fiel a Deus. E permanecer fiel a Ele, não desistir no caminho. Amém, querido?